Fala, gurizada! Hoje é dia 14 de abril de 2019 e vocês estão ouvindo o Bestcast. Bestcast. Aqui quem fala é o Pacheco. Eu sou a Gabi. Oi, eu sou a Michelle. Oi, gente, eu sou a Kathleen. Eu sou a Marina. Fala, gurizada, eu sou o Baldinho. E hoje a gente vai falar sobre o livro Doador de Memórias. Esse livro, de Lois Lowry, foi publicado em 1993 e o filme, baseado nele, foi lançado em 2014. E o interessante desse livro é que a gente pode relacionar com o mito da caverna a história, né? Como explicaremos mais adiante. Para mim, a propósito, essa história retrata o preço que pagamos pela nossa liberdade. Bom, como toda história de ficção, essa também se passa em uma sociedade distópica, que é apresentada aos poucos ao longo da narrativa. A história ela é apresentada pelo ponto de vista de Jonas, um garoto não tão comum que vive em uma comunidade aparentemente perfeita. Mas é uma concepção bem distorcida do que é o perfeito, né? Exatamente. Na verdade, nessa comunidade não existem guerras, doenças, desigualdades e nem disputas causadas pelo ódio. Pois é, e não dá pra esquecer que eles também têm um sistema de controle climático, ou seja, para eles não existe neve nem deserto. Isso serve para que as plantações não sejam prejudicadas, o que viria a causar fome, né? Que coisa! Em contraponto, todos os indivíduos recebem diariamente um medicamento que os priva de sentimentos, emoções e da vida como a conhecemos. Pensa que chato. Isso, essa privação de emoções é uma medida tomada em função de um bem maior, para que seja garantida a paz. Só que, na verdade, o leitor demora para entender bem a realidade vivenciada pelos personagens. O livro é escrito dessa maneira meio vaga para que a gente possa entender como os próprios personagens se encontravam, já que a noção de realidade deles é bem diferente da nossa. Exatamente. E no filme, ao contrário do jeito que é apresentado no livro, a gente já consegue perceber logo de cara que tem alguns detalhes que são muito importantes, como, por exemplo, o fato dele começar em preto e branco. Bom, de qualquer modo, Jonas é uma criança comum que, assim como seus amigos Fiona e Asher, está prestes a completar 12 anos, que é a idade em que todos são designados às suas atribuições, ou seja, às suas profissões. Em todo mês de dezembro é realizada uma cerimônia, que seria tipo um aniversário coletivo, e que intitula as crianças de acordo com sua idade e dá a elas novos privilégios e estipula papéis na sociedade. Cara, pensa que chato não ter um aniversário só pra mim. É verdade. Pois é, as crianças 9, por exemplo, têm o direito de andar de bicicleta, que é o meio de transporte de todos. A última e mais importante passagem é a dos 12, que é o momento em que as crianças serão consideradas adultas e vão poder receber essas atribuições, nas quais elas vão trabalhar até se tornarem idosas. E essas atribuições, elas são determinadas por um conselho de anciãos, que são responsáveis por observar as habilidades e os interesses de cada criança, desde que elas são pequenas. E é por causa disso, elas acabam não tendo poder de escolha sobre a profissão que elas vão exercer. Só que mesmo assim, elas sempre ficam felizes com o que é escolhido por elas. Então, diante desse momento decisivo da sua vida, Jonas se encontrava apreensivo, pois não tinha ideia de qual seria a sua atribuição. E como que para confirmar sua apreensão, a atribuição a qual Jonas foi designado era extremamente incomum, e existia apenas uma pessoa que a exercia em toda a comunidade, o recebedor de memórias. Basicamente, o guardião das memórias era uma pessoa responsável por guardar todo o conhecimento do passado. Ele era o único ser que conhecia as sociedades que antecediam aquela. Sendo assim, ele tinha acesso a livros, sentimentos e formas de cultura aos quais ninguém mais tinha. Que louco! Imagina só tu não saber como a humanidade chegou até os dias atuais. Meu Deus, eu ia adorar não ter que estudar essas coisas na escola. Nem me faz. Enfim, por causa de todas essas informações a qual tinha acesso, o recebedor precisava viver isolado do resto das pessoas, sendo proibido compartilhar seus conhecimentos com os demais. Pensa que chato. Assim, ele era fundamental para a sociedade, pois toda vez que se deparavam com alguma situação inédita, os anciãos recorriam ao recebedor para adquirir conselhos e o que fazer. Nossa, eu que não queria estar no lugar dele. Sim, quando Jonas começa o treinamento para recebedor, ele nem sequer vê seus amigos. Mas se bem que o treinamento dele parece ser bem legal, né? Afinal, é como se ele pudesse vivenciar as experiências de outras pessoas e também conhecer coisas que, dentro da realidade dele, ninguém mais conhece. Exatamente. Essa parte deve ser legal mesmo. Mas enfim, lembra de quando a gente falou sobre o filme começar em preto e branco? Isso não é algo que a gente percebe logo de cara quando começa a ler o livro, mas depois vai ficando cada vez mais explícito que as pessoas dessa distopia, elas são tão distantes de nós que nem mesmo as cores elas conseguem enxergar direito. Os únicos que realmente conseguem enxergar elas são o Jonas e o Doador. O motivo pelo qual eles não enxergavam cor era para não haver distinção de raças, era para manter a igualdade. Cara, pensa que horror não enxergar cor nenhuma. Eu não ia nem poder ver que o CT2 é azul. Ele é cinza, né, idiota? Bom, Sim, o importante é que quando ele se depara com essa leva de novas sensações e experiências,
o menino percebe que a vida que todos tinham era sem propósito, então não havia sentido viver uma vida sem emoções. Exatamente, e é aí que ele percebe que eles pagavam um preço muito alto para manter a harmonia na comunidade. Tipo, as coisas tinham que mudar. Bom, dentro dessa perspectiva, essa obra, assim como 1984 e outras obras do mesmo estilo, incita reflexões acerca da nossa realidade. O Doador de Memórias, de 1984, a propósito, compartilha muitas semelhanças, porque apresentam uma sociedade extremamente controladora, na qual os indivíduos desconhecem outra forma de realidade. E assim, um único indivíduo percebe a alienação em que eles vivem e tenta fazer alguma coisa para mudar essa situação. Isso, para mim, o Doador instiga muito a análise da importância da produção de cultura em uma sociedade, porque, tipo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando pensamos em um povo é o legado cultural que ele nos deixou, né? Com certeza. Podemos tomar alguns exemplos aqui do Brasil mesmo. Cada região brasileira tem um estilo de música característico, como o forró no Nordeste, o samba no Rio de Janeiro e a música tradicionalista gaúcha. Pois é, e é isso mesmo que falta na distopia da história. Aquela sociedade é deficiente em produção cultural, já que todo mundo desconhece música, dança, literatura e a história da própria formação. Pensem que tédio. Exato. É justamente isso que o personagem principal percebe ser a grande problemática que eles vivenciam. É a falta de cultura que faz com que eles percam a própria humanidade e se tornem insensíveis. Pois é, e além dessa carência cultural, eles também são desprovidos de curiosidade e de senso crítico, já que eles simplesmente aceitam tudo que é imposto para eles. É verdade, isso está diretamente ligado com as matérias de filosofia e sociologia, a recente polêmica de tirá-las do currículo escolar, né? Pois é, porque visto desse ângulo, essas duas matérias são muito importantes para entender as relações entre os seres humanos e as suas respectivas culturas e também o peso que elas têm na construção da diversidade cultural e no respeito que se deve a todas elas. E isso é bem assunto de sociologia, né? É, e bem isso. E na filosofia a gente pode abordar a questão da capacidade de questionar o que nos é imposto. Tipo, na história é compreensível que as pessoas não estranhassem seus hábitos pelo simples fato de não conhecerem outros hábitos. Aquela era a única opção que eles conheciam. Apesar disso, todos tomavam medicamentos diariamente sem se questionar o sentido daquilo, e sempre obedeciam às regras cegamente. Entretanto, é justamente esse senso crítico, essa racionalidade que diferencia os seres humanos dos demais animais. Boa! Outra coisa que a filosofia analisa é aquela famosa alegoria da caverna. Esse mito é explorado em diversos filmes e também pode ser facilmente relacionado com essa obra. Sim, isso é verdade. Gente, esse assunto pode ser muito facilmente assunto para redação de vestibular. Que? Explica isso direito. Claro que sim, o mito da caverna fala exatamente sobre um grupo de pessoas que vivem presas em uma grande caverna. E quando finalmente um desses indivíduos consegue se libertar das correntes que o prendiam e sair dessa caverna, ele encontra um mundo completamente diferente do que conhecia até então. E nesse outro mundo havia luz, diversidade de cores, animais, plantas, coisas que ele mal era capaz de explicar. É, exatamente. E quando ele resolve voltar para dentro da caverna e contar para todo mundo aquilo que ele tinha visto, ninguém coloca fé nele. Todo mundo fala que ele enlouqueceu e aí eles decidem matar o cara para evitar que suas ideias atraíssem outras pessoas para aquele perigo da insanidade. Bah, meu, verdade. E isso vem em encontro com o que acontece no livro, né? Porque a anciã-chefe manda matar o Jonas quando descobre que ele estava tentando atravessar a fronteira para libertar as memórias para a população. Pois é, e tipo, o motivo pelo qual ela fez isso foi o receio que ela tinha de que todas as pessoas viessem a adquirir lembranças de guerra, maldades, ódio, enfim, todas as coisas ruins que regiam as sociedades anteriores. Então, meio que por causa disso, os anciãos achavam mais conveniente manter todos dentro da ignorância. Eles impediam as pessoas de qualquer tipo de conhecimento que, na sua concepção, não fosse alavanca para o progresso. É, meu povo, diante de toda essa reflexão, nós nos despedimos por aqui. E se você ficou curioso para saber mais sobre o desfecho desse enredo, assista o filme. Ou melhor, leia o livro. Capaz, Grisela, assistam um filme. Tchau! Tchau! Bestcast.